Olá para todo mundo que está fazendo parte aí desse nosso curso Trabalho, Qualidade de Vida, Trabalho, tanto faz a ordem. Estamos aqui, eu e o professor Ricardo, para gravarmos a nossa aula 2 da disciplina Concursos Públicos, Carreiras Públicas, Trabalhos Públicos. Aí pode escolher o nome, mas o nome da nossa disciplina é Concurso Público, né? E o professor Ricardo, mais uma vez, está conosco aqui. Diga aí uma palavra, professor Ricardo. Oi, gente, tudo bom? Estou aqui na minha oficina, meu estúdio. É real isso aqui, não é cenário fabricado, não. Aqui é a oficina dos sonhos das mágicas, é onde a mágica acontece. E o meu também está meio estranho, estou atrás de um guarda-roupa, viu, professor? Mas foi o lugar da casa que eu encontrei para finalmente gravar essas aulas com mais tranquilidade. E assim nós vamos tratar dessa disciplina. E deixa eu falar o que me incentiva na minha trajetória pessoal a trazer essa aula para vocês. Eu tive uma colega que a gente era amigo no ensino fundamental, se reencontrou na fila para estudar no IFRN, na época era o Cefet. A gente foi amigo no Cefet, depois a gente se reencontrou na faculdade e aí ela sumiu, professor. No que ela sumiu, passou assim uns 2 anos mais ou menos, ela foi e me mandou uma mensagem imensa pelo e-mail contando tudo que ela tinha feito e ela fez o seguinte: ela trancou o curso que ela estava fazendo na faculdade, ela viu que não tinha sentido terminar aquele curso naquele momento da vida dela, e ela foi para a casa de um parente, pegou algum dinheiro que tinha, pagou um curso preparatório, estudou e passou para uma das escolas que nós vamos apresentar hoje aqui, que é a Escola de Sargentos Especialistas da Aeronáutica. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre concurso público militar e concurso público civil. Tá? Eu vou dar só como exemplo algumas escolas militares, como o Instituto Militar de Engenharia, a Escola de Sargento da Aeronáutica, a Escola de Especialista da Aeronáutica, a Escola de Sargento das Armas e a Agência Nacional de Transporte Terrestre como uma ilustração para vocês irem em busca de maiores informações após esse curso e escolher uma carreira que por acaso vocês queiram ingressar, tá? Então, aí eu vi a importância desse lance de concurso público. Vamos então das escolas militares, aliás, vocês vão ver o quanto que é interessante para um jovem os benefícios que uma escola militar traz, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação do PowerPoint. Eu tive um amigo, professor Ricardo, quando eu passei no meu primeiro concurso, quer ver, pessoal, ouça essa historinha também, muito breve. Quando eu passei no primeiro concurso, eu fui orientado por um amigo que tinha mais de 30 anos, eu tinha 18 à época. E aí as orientações que esse amigo me deu, eu compartilhei com outro amigo que hoje é funcionário federal. Quando ele já estava mais de 5 anos concursado, ele me contou que naquela época foi a indicação de que existia em concurso público que eu dei, que ele abraçou aquilo ali, procurou saber o que era, e com menos de 20 anos também estava concursado. Hoje ele já está há muito mais do que 10 anos numa carreira federal. Pronto, então estamos aí com a nossa apresentaçãozinha que vai orientar o nosso diálogo aqui. Eu quero colocar um ponteiro para eu destacar elementos para vocês. Eu vou colocar o marca-texto. Então, estejam durante essa aula bem atentos, começa a primeira gatinha aqui, começa a segunda gatinha aqui, e evitem, porventura, dispersões para dormir, ou evitem, sei lá, comer ou algo assim, porque cada informação que eu vou dar aqui pode ser decisiva para você escolher uma carreira pública e fazer uma mudança aí na sua vida, tá? Estejam bem atentos, como os dois primeiros gatinhos aqui. Vamos lá. Então, qual é o objetivo dessa aula para você ter aí em mente para poder acompanhá-la? Eu quero que você compreenda o concurso público como uma oportunidade de exercer cidadania, que a sua cidadania não seja apenas votar e até esquecer em quem votou, ou votar porque alguém simplesmente disse que ia votar naquela pessoa, que você esteja atento aí, que cidadania é além de simplesmente votar, tá? Que é também participar do poder público, participar das decisões e participar das oportunidades que existem, tá? Então, nesse sentido, o concurso público é uma forma também de conquistar qualidade de vida e é também uma forma de você assumir o dever de servir a sociedade, tá? E o outro objetivo que eu quero que vocês tenham em mente é reconhecer o ingresso, que é o nosso segundo aqui, reconhecer o ingresso em escolas militares e em agências reguladoras, que nós vamos ilustrar já já e dizer o que é, como concursos públicos orientados por editais.
tá? É isso que tenho em mente. Então, fique aí bem atento, como está a gatinha da esquerda, para que você venha ficar como a da direita aí, professor, e conseguir a sua aprovação, vibrar aí quando você ingressar na escola militar ou passar num concurso civil, tá? E aí, qual é o percurso que a gente vai ter para ser servidor público quando falarmos aqui sobre concurso do Executivo, do Legislativo e Judiciário? Nós vamos revisar o que já estudamos e ampliando algumas notas sobre a Constituição Federal associada com o concurso público, tá? Eu estou aqui com a Constituição do meu lado, professor. Consegue ver aí? Como uma forma de ilustrar aqui, está aqui do meu lado. Sim, a Carta Magna. É a lei maior que orienta a nossa vida todinha, né? E concurso público dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, isso aqui já é uma espécie de revisão. Nós vamos falar hoje sobre concursos no poder executivo federal, certo? Para ser funcionário federal do poder executivo. E, por último, que é a parte principal da aula, nós vamos para escolas militares e depois o que se chama de agência reguladora. Vocês vão ver como o salário é alto para quem trabalha nas agências reguladoras, tá? E o professor Ricardo vai falar um pouquinho sobre a importância delas também para a vida da gente. Então, vamos lá. Retomar ampliando Constituição Federal e concurso público nos 3 poderes. Vamos começar aqui por umas analogias, umas espécies de comparações didáticas, tá? Não é aqui uma aula de direito, mas é uma aula sobre direito. Toca em direito, e o que eu vou dizer aqui agora até cai em provas para você ser funcionário federal, tá? Então, a Constituição, essa lei aqui, mundo afora, os países têm as suas constituições, tá? Que é a lei básica de como é que a vida se organiza todinha num país, um povo que vive num território e tal. Então, ela tem 2 propósitos. Vamos ver aqui, olha. O propósito primeiro é organizar o poder do Estado. Quem manda em quê? Quem manda na sua cidade? Manda em quê? Não manda em tudo, manda em algumas coisas, tá? Decide algumas coisas, outras são decididas por outras pessoas. Então, você tem o prefeito, você tem os vereadores. Então, na Constituição vai ter a base do poder. Quem é que organiza a vida, quem manda? O que faz a polícia, o que faz o executivo do prefeito, o executivo governador, o executivo presidente, o que faz o legislativo vereadores, o que faz o legislativo deputados estaduais, deputados federais, senadores. Então, a Constituição, ela organiza o poder do Estado, certo? É uma das funções. E ela tem outra função, que é limitar o poder do Estado, professor. Por exemplo, a Polícia Militar é um órgão ligado ao poder executivo. A Polícia Militar, ela tem certos poderes e outros poderes ela não tem. Quem é que garante isso? A origem de tudo é a Constituição. O governador não pode simplesmente mandar a polícia invadir a sua casa, professor, para verificar alguma coisa que o governador desconfia da sua vida. A polícia só pode ir lá se ela desconfiar, tiver indícios de um flagrante ou se for para prestar socorro. Se não, ela tem de pedir autorização à justiça ou sua autorização para poder entrar. Então, a base disso está onde? Na Constituição. Ela limita o poder do Estado, tá? E organiza o poder do Estado. Então, a esse respeito, teve um breve delay aqui, não está passando, agora foi. A esse respeito, eu quero fazer aqui exemplos, né, trazer exemplos sobre a organização do Estado e associar com o concurso público para ir revisando, tá? Faz o que a Constituição para organizar? Ela separa os poderes, né? Um cria lei, outro executa, outro julga com base na lei, certo? Então, o que acontece nessa separação? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário fazem seus próprios concursos para contratar pessoas. Então, vocês podem escolher uma dessas ramos do poder para você se tornar aí um concursado, né? Ter uma carreira pública, o dever de servir e também o direito de cobrar bons salários e qualidade de vida, tá? O que mais? A nossa Constituição, no caso, estou falando da brasileira, ela prevê a forma federativa de Estado. Você tem vários entes da federação. Esses entes da federação nós também chamamos de Estado. Vamos entender uma coisa, professor. Estado é o poder e Estado é também os territórios da federação. Rio Grande do Norte, Paraíba. Isso gera um pouquinho de confusão para quem nunca estudou isso, né? Então, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, a Bahia, a gente chama estados, né, também. E o Estado é uma coisa que a gente não vê, que é o poder.
né, como um todo. E talvez seja um pouquinho abstrato isso para se pensar, mas é a mesma palavra. Só que observem aqui, né? O Estado aqui, ele é com E maiúsculo. Significa que aqui é o poder, é o Estado como poder que é exercido sobre a vida das pessoas que vivem num certo território. Então, no nosso país, nós temos vários entes federados, que nós também chamamos de estados. O Rio Grande do Norte é um estado que o nome técnico é ente federativo. Ele faz parte do conjunto dos estados brasileiros, que é assim que nós nos organizamos, tá? Então, cada estado da federação faz seus concursos públicos para o executivo, legislativo e judiciário. Entendeu, professor, qual é o meu objetivo quando eu trago esse ponto aqui? É que quem esteja me ouvindo, e o nosso público é quem não sabe nada sobre concurso público, entenda que se você quiser ser servidor público, você pode fazer concurso nos vários estados do Brasil. Então, se você quiser ser militar, retomando um pouquinho a aula 1, né? Se você quiser ser policial militar, por exemplo, você pode ser policial militar em todos os estados brasileiros. Cada um faz seu concurso separado. Se você quiser trabalhar na justiça, como um agente administrativo de ensino médio, você tem o judiciário do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, do Maranhão, de todos os estados, para você fazer concurso e passar em um deles, tá? Outra coisa é que a nossa Constituição, como é que ela organiza o poder do Estado? Ela prevê um processo legislativo, que é o quê? Como as leis são criadas, como é que as leis são extintas, como é que as leis são modificadas, como é que a própria Constituição é modificada. Tem que ser um certo tipo de votação no Congresso, tem que ser votada 2 vezes, tem que ser mais da metade, tem que ser 2/3 no mínimo para poder mudar a lei. Então, a Constituição ela prevê como as leis são elaboradas e como são modificadas, tá? O que eu quero que a gente pense concurso público a propósito disso é o seguinte, é que os estados, eles formulam lei para criar cargos, quer dizer, um cargo de professor como o meu, como o do professor Ricardo, ele é previsto em lei. Um cargo, ele tem um conjunto de coisas que é para a pessoa fazer. No caso meu e do professor Ricardo, dar aula e prestar assessoria e se envolver em atividades que têm a ver com pesquisa, ensino e extensão. Se chegar um gestor público dizendo que é para eu limpar o chão do IF, por exemplo, eu tenho todo o direito de dizer não. Embora, de repente, professor, eu possa um dia pegar um rodo e limpar o nosso IF, isso não é crime, tá? Então é isso, o processo legislativo, a criação de leis, um cargo público, ele é previsto em lei, ele tem o que a pessoa que passar naquele concurso vai fazer, porque é próprio daquele cargo, ela não é para fazer outra coisa. Não é porque, professor, por exemplo, hoje não está tendo aula no IF, então vão colocar o senhor para fazer um reparo elétrico lá, já que eu estou vendo aí um monte de chaves e tal, não é do seu cargo isso, não é da sua competência, tá? E tem os critérios, né, para você ser investido no cargo, ou seja, para você dizer, olha, você é um agente administrativo, você é um professor, você é um policial, tem os critérios, não pode ser de qualquer maneira, né? Então isso tudo é previsto em lei. Eu estou revisando o que a gente viu na aula passada, só que já aprofundando, certo? O que mais que a gente pode dizer sobre a Constituição em analogia com o concurso público? Vamos lá. Limitar o poder do Estado. O que a gente pode aprender sobre isso? Vamos para um exemplo, tá? Na Constituição, nós temos direitos e garantias fundamentais de todo mundo que está vivendo no Brasil, que é cidadão brasileiro. Então, na Constituição há isso, há um julgamento imparcial, quem julga não pode ser a mesma pessoa que acusa, não pode ser o mesmo que defende, você tem que ter isso separado na hora de julgar. Você não pode inventar uma lei, o prefeito chegou na cidade, aí você não era proibido sentar no meio-fio da rua. Aí você senta, o prefeito vê, cria uma lei para lhe punir. Não pode. A lei tem que ser criada antes para você poder depois ter os efeitos da lei, certo? A inviolabilidade domiciliar, ou seja, ninguém pode invadir seu trabalho, invadir sua casa a qualquer hora para lhe, enfim, incomodar. Tudo isso quem garante na base é a lei, certo? Eu quero relacionar isso com o concurso público, essa questão dos direitos e garantias fundamentais, tá? Então, o concurso público ele é um limite ao poder do Estado de contratar pessoas.
o prefeito da sua cidade ele pode contratar pessoas, mas a lei e a Constituição estabelecem os limites. Professor, vou até tirar esse compartilhamento para contar uma história aqui rapidinho, de 10 segundos. A gente, olhando assim, bota as nossas telas do lado, igual os canais de televisão, tem como? Pronto, ficou aqui. Estamos ao vivo. Eu vou contando a história. Olha, uma pessoa da minha família, ela estava concursada, aprovada, dentro das vagas, tudo direitinho, conforme a lei do concurso, que o edital dizia, e ela foi a uma festa, bendita festa, viu, para a vida daquele meu familiar, porque ele chegou lá, professor, nesse local, e ele viu que havia pessoas trabalhando sem ser concursado na função dele, uma empresa terceirizada. Ele disse, espera aí, eu estou concursado, esperando para ser contratado, e essas pessoas aí trabalhando no meu lugar, ele veio conversar comigo, ele não tinha a informação que eu estou passando aqui, por exemplo, agora, para quem esteja ouvindo essa aula, e eu disse para ele o seguinte, olha, você como aprovado dentro das vagas, você tem direito à nomeação, e não pode, nomeação é você ser investido no cargo, vamos dizer assim, né? Você ir lá e trabalhar, poder tomar posse, né, do cargo. Então, o que acontece? Eu disse, mande uma mensagem para o Ministério Público, você tem o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e tem o Ministério Público que defende o interesse de todo mundo, o que é o interesse coletivo. No caso, e a vida também, quando se alguém mata alguém, quem acusa o assassino é o Ministério Público. Então, o que acontece, professor? Esse meu parente mandou uma mensagem para o Ministério Público Estadual. Aí o Ministério Público Estadual disse assim, não, olha, esse cargo aí ele é federal. Então, quem cuida é o Ministério Público Federal. O próprio Ministério Público Estadual passou a mensagem para o federal e esse meu parente, em menos de 3 meses, estava trabalhando. E quem é que garante isso? A base primeira é a Constituição. E aí aquele administrador precisou tirar a empresa e colocar quem passou em concurso público. Por que que isso é defendido pelo Ministério Público, professor Ricardo? Porque quando você coloca um funcionário terceirizado para fazer uma função, digamos assim, especializada, uma função que requer um conhecimento, fica mais caro para o poder público do que o servidor como nós, concursado. Porque tem que pagar o salário do cara e a empresa vai ganhar em cima desse trabalho o lucro de quem está fornecendo o trabalhador. O trabalhador é explorado 2 vezes. Ele é explorado pelo poder público e pelo empresário, né? Então, essa historinha que eu trago aqui para vocês, para ilustrar essa parte aqui da aula, eu vou voltar para o PowerPoint para terminar essa nossa revisão aqui, que é uma revisão, ampliação, aprofundamento, tudo ao mesmo tempo, certo? E vocês vão aprendendo esses conteúdos que já caem em concurso para quem quer ser funcionário federal, certo? Então, veja só, o edital é um limite sobre como deve ser a seleção de pessoal. O prefeito da sua cidade ele não pode, do nada, inventar, no meio da contratação dos servidores, um novo critério, uma nova forma de contratar com o interesse de beneficiar alguém ou prejudicar alguém. O edital ele limita a liberdade também do gestor público, certo? São analogias, são comparações que eu estou fazendo para vocês aprenderem um pouquinho de direito constitucional e aprenderem um bocadinho a respeito de concurso público, tá? E o que acontece? A Constituição, um outro exemplo, ela tem lá a estabilidade do cargo. Olha, professor, a estabilidade no cargo não é para proteger a mim, ao senhor, por exemplo, de não estar limpando o banheiro no IF. É para o cara não abusar de qualquer pessoa que esteja ali naquele cargo e mais. Nossa função de elaborar aula, de estudar, de especializado, capacitar, criar curso, não ter uma perda na prestação do serviço. Então, vamos supor, se uma pessoa me dá uma ordem absurda de ir limpar um banheiro ou de limpar ao redor do IF, quando o meu cargo não é para aquilo ali, eu posso simplesmente dizer não e ele não tem o direito de me demitir, porque o meu cargo ele é estável. É isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Então, o que acontece? A estabilidade no cargo é um limite ao poder público de poder chegar lá e demitir uma pessoa. Por exemplo, eu estou falando demitir porque é o mais grave, né? Porque é uma punição. Essa demissão ela só pode acontecer com processo, só pode acontecer provando realmente que a pessoa fez alguma coisa ali errada, ou que a pessoa faltou o trabalho mais de 60 dias durante um Ou não ano. cumpriu as atribuições do cargo, né? Que Ou também não. tem os deveres, né? Não é só direitos, Exatamente. né?
Exatamente, eu não cumpri as atribuições do cargo. Se a pessoa está cumprindo as atribuições do cargo e o que é próprio do cargo dela é um trabalho mais tranquilo porque é muito especializado, então ela está cumprindo com o dever dela, entendeu? Ali o dever dela é manter um laboratório organizado, um laboratório limpo e prestar assistência para os alunos que estejam ali tendo aula e o professor durante o laboratório. Então, ela tem de cumprir esse dever, ela tem responsabilidade sobre aqueles equipamentos, ela tem o conhecimento técnico para evitar acidente. Então, ali é o dever dela, não é porque no laboratório não está tendo aula e a professora não está, professora não, a técnica do laboratório não está limpando o corredor que ela não está trabalhando, ela tem responsabilidade. Então, é nesse sentido, tá? Então, na prefeitura do mesmo jeito, no estado do mesmo jeito. Então, a Constituição, uma das coisas que ela faz é limitar o poder estatal, o poder do Estado. Quem está ali como prefeito não é porque é prefeito que pode tudo, não é porque é governador que pode tudo, tem os limites, tá? Então, por último, aqui na nossa revisão, essa separação entre os três poderes, eu quero dizer aí que essa separação, ela está aqui, separação dos três poderes. Há um problema se fossem unificados. O balanceamento de poder é saudável. Observe essa charge aí, olha. Observe que os três rostos aqui, desenhados, né, são idênticos. Então, é como se fosse a mesma pessoa. Eu elaboro as leis. Aí tem aqui o legislativo, né? Eu aplico as leis. Aí é o judiciário, né? Eu administro as leis. Aí é o executivo. Olha, é isso que a gente vê na televisão, de disputa entre os três poderes. Foi pensado para ser assim. Foi pensada para ser assim a organização do Estado. É justamente para ter um balanceamento entre os poderes. Eles são independentes e autônomos, mas eles se contrabalanceiam. Se não fosse assim, você teria uma pessoa só, elaborando a lei, julgando e executando. Seria um autoritário, era como eram os reis na Idade Média, era como eram os reis durante o século XVII, e aí eles contratavam como bem entendiam, faziam o que queria, e para quem morava num certo território sob o mando de reis, não tinha direito como cidadão, como a gente pode ter, de fazer um concurso público. Então é normal que, por exemplo, o presidente da República tenha suas decisões, suas escolhas ponderadas pelo poder legislativo, pelos senadores e deputados. E é normal também que alguém que se sinta prejudicado pode ir ao Poder Judiciário para o Poder Judiciário julgar se aquilo ali é o melhor ou se não é. Esse balanceamento de poderes ele é saudável para nós, professor Ricardo. E quanto mais pobre é uma pessoa, quanto mais vulnerável é uma pessoa, mais ela precisa dessa separação dos poderes. Mais ela precisa. Tá? Então, avançando, você pode ter os concursos públicos em âmbito estadual, procurem saber qual que você quer fazer, se quiser trabalhar para o governo do estado. Você tem os federais, eu coloquei aqui, não é? Isso é só revisão ainda. O Planalto Federal é o poder executivo, assim como o governadoria do estado é o poder executivo no estado. O Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal mais capacitado e é aquele que observa se tudo que está sendo feito é segundo a Constituição ou não é, tá? Ele é quem o correspondente dele é o judiciário, né, do nosso estado, o Tribunal de Justiça. Para todos esses há concursos, são bons salários, por exemplo, do Judiciário do Rio Grande do Norte, certo? Ou o Congresso Nacional, que é composto pelos deputados e senadores, e você tem a Assembleia Legislativa nos estados. Para todos esses tem concurso, vocês podem escolher um, se dedicar e daqui a uns anos passar, tá? E agora vamos para o conteúdo específico da aula de hoje, que eu quero despertar vocês para escolas militares como boa oportunidade para os jovens e as agências reguladoras como boa oportunidade também para todo mundo, para os jovens. Se você só tem 14, 15 anos e está nesse curso, é o melhor de todos, porque você pode fazer o ensino médio todinho, já focado em concurso público, e acredite no que eu vou lhe dizer, você pode sair do IF ganhando R$7.000. Vocês vão ver o exemplo na aula de hoje, tá? Vamos começar, então, o conteúdo específico da nossa aula 2. Essa parte anterior aí foi uma revisão e um aprofundamento. E agora eu vou falar especificamente sobre concurso no âmbito do Executivo Federal, certo? Eu repito que tudo que eu estou dizendo aqui tem por intenção e que eu quero ser preciso numa coisa só.
divulgar concurso público como exercício de cidadania e como forma de vocês conquistarem trabalho e qualidade de vida. Pode ter alguma imperfeiçãozinha, talvez técnica, mas eu já estou assumindo que é só uma analogia, é só para a gente entender as coisas, tá? Então vamos falar aqui sobre escolas militares e sobre agências reguladoras como boas oportunidades para os jovens e para os adultos que estejam aqui ouvindo essa nossa aula. E é isso, vamos lá. Então, concurso público do Executivo, escolas militares e agências reguladoras. Vou exemplificar para vocês algumas escolas militares. Por exemplo, o Instituto Militar de Engenharia. Você pode terminar o ensino médio no IF ou em qualquer escola, e aí, ao longo do ensino médio, já está estudando, não é quando terminar o ensino médio, é ao longo do ensino médio. Quando terminar, também pode. Já está estudando e você sair do IF para o Instituto Militar de Engenharia. Você pode terminar o Instituto Federal e você ir para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e aí eu indico para vocês o seguinte: ao terminar essa aula, vão para os sites, botem no YouTube, vão para os sites, bota lá do Google, IME, e olha se aquilo ali pode lhe interessar, entendeu, ou não, e tem muitas outras escolas para vocês conhecerem, tá? Você pode terminar o ensino médio e ir para a escola de sargento das armas. Cada escola militar dessa tem um perfil, tem um certo grau de dificuldade da prova, tem um grau de concorrência. Cada escola dessa é uma realidade bem diferente, tá? Ou você pode ir para a escola de sargentos especialistas da aeronáutica. É uma outra opção que você pode fazer, e foi a história da minha amiga. Ela foi para essa escola de sargentos especialistas da aeronáutica, tá? Deixa eu colocar aqui no site da Escola de Sargentos Especialistas da Aeronáutica, professor, que eu escolhi para mostrar para os alunos. Sim. Porque pode ilustrar para eles o que é isso que a gente está falando. Como a gente entra no Instituto Federal e sai de lá técnico, você vai sair de lá também, cadê aqui? Você vai sair de lá também, download, especialista numa área, né? Especialista da aeronáutica, Você vai sair de lá especialista numa certa área. Apareceu aí, professor? Sim, apareceu. Pronto, escola de especialista de aeronáutica. Se está na internet, vocês podem ver, isso aqui é só para ilustrar, certo? Você sai de lá, por exemplo, um especialista em controle de tráfego aéreo. Tá aqui um exemplo, uma mulher aqui controlando quando é que os aviões podem pousar, em qual pista eles vão pousar no aeroporto, certo? Você pode sair de lá um especialista em estrutura e pintura. Deve ser fazer o reparo, né, professor, do avião, sabe qual é a tinta adequada, né, a técnica de pintura adequada, né? E por aí vai. Você pode sair de lá um especialista em equipamentos de voo. Você pode sair de lá um especialista em eletricidade, em instrumentos, tá, professor? E uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte: ao contrário do que ocorre quando a gente termina o IF, vai à procura de um emprego, à procura de uma escola militar, enfim, para continuar estudando ou ganhar algum dinheiro, quando você termina a escola militar, você é obrigado a servir aquela escola, aquela força ali militar, no caso aqui a aeronáutica, durante 1 ano, 2, 3, conforme diz a lei, certo? Cada cargo deve ter uma lei que diz quanto tempo. Por quê? Porque o que eles oferecem para você, você tem que dar um retorno, e já já eu vou ilustrar para vocês que retorno é esse. Fique aí que vem coisa boa, certo? Então vocês podem entrar lá e ver as várias especialidades, tá? Especialidade em mecânica de aeronaves. Então, se uma empresa disser, vem cá, você é um especialista muito capacitado, eu quero contratar você quando você terminar a escola de especialistas. Então, você vai ter de indenizar a escola de especialistas para poder trabalhar na empresa, tá? Porque senão você vai ficar com uma dívida eterna aí, e qualquer momento que você tiver um dinheiro, o governo vai lá e vai pegar. Então, vamos voltar para o nosso slide. Vamos voltar aqui, onde está aqui o compartilhamento. Isso são as escolas militares. Eu quero mostrar outra, professor, que eu vi também, que eu pesquisei para mostrar para os alunos. Sim. Olha aqui, eu fui ao site do Exército e copiei e colei aqui, criei esse arquivozinho para ficar mais fácil de eu mostrar, certo? Então, isso é uma pesquisa que eu fiz agora, 10, 20 dias antes de gravar essa aula aqui que eu estou gravando, certo? Vocês podem entrar agora e ver como é. A previsão para 2020.
Para entrar no Exército, para uma escola militar, precisaria ter 1,60 m se for homem ou mais, e 1,55 m para mulheres ou mais. Para ser oficial, tem de ser nascido no Brasil. Para ser sargento, que tem escola de sargento, por exemplo, pode ser um brasileiro naturalizado. Por exemplo, alguém que vem para cá desde criança, enfim, e acabou pedindo ao governo brasileiro que aceite como brasileiro, e o governo aceitou. Existe todo um processo para isso ocorrer, é diferente de nós que nascemos no Brasil, enfim, que somos brasileiros natos, certo? Tá aqui, ó, o praça. O praça é um sargento, por exemplo, ele pode ser nato ou naturalizado. E aí você sabe que para essa escola EPSEX e para a ESA tem de ser pessoas que não pode ser casada e nem pode ter filhos ou dependentes. Tem que ser uma pessoa completamente livre. Isso são critérios que a lei prevê para entrar nessas escolas aí, certo? Então, olhe quantas oportunidades, professor. Escola preparatória de cadetes do Exército. Quer saber o que é mais? Vai lá no site do Exército e pesquisa. Houve já inscrições em 2020, estavam encerradas quando eu pesquisei. Escola de Sargento das Armas, né? Combatentes e de aviação do Exército, né? O cara de helicóptero do Exército, avião do Exército. Precisa ter o ensino médio completo ou está no terceiro ano do ensino médio? Já ocorreram as inscrições, quando eu pesquisei estava acabado. Escola de Sargento de Logística, da mesma forma, estava acabadas as inscrições. Escola de Sargento de Logística, já uma outra aí, acabada inscrições. Escola de Formação Complementar do Exército, também estava com inscrições acabadas. Escola de Formação Complementar do Exército, aqui é para quem é teólogo, certo? Capelão, para quem é teólogo católico, enfim, também tem concurso para isso. Agora, olha que interessante. O 7, Instituto Militar de Engenharia. Requisitos, ser masculino ou feminino, a idade tem lá no edital, e é preciso ter concluído o ensino médio para poder entrar na escola, né? Para poder fazer a prova, enfim. As inscrições, quando eu pesquisei, professor, estavam abertas. Aí eu fui lá e abri o edital e colei aqui para ficar mais fácil nossa pesquisa. É o edital número 2 de 2020, concurso de admissão de formação e de graduação de oficiais do quadro de engenheiros militares, certo? Olha que interessante, aí logo no começo do edital, a diferença de um instituto federal para uma escola dessa, que é para quem já terminou o instituto, por exemplo, ou terminou o ensino médio na escola estadual. Parágrafo 1. Ao ingressar no primeiro ano do IME, o candidato ou a candidata adquire a condição de militar aluno de formação oficial de reserva do IME de primeiro ano letivo. Aí, quem é aluno de primeiro ano letivo, ele recebe, coloquei em negrito aqui, destaquei, fardamento, alimentação, assistência médica, assistência dentária, assistência psicológica, alojamento e soldo, que não é salário, mas é um dinheiro que a pessoa recebe de R$ 1.334. Nem é 35, nem é 33, é 34, certo? Então, quando você passa num concurso desse, que foi o que a minha amiga fez, professor Ricardo, para a Escola de Especialistas da Aeronáutica, ela disse, eu estou aqui fazendo essa faculdade, não sei o que é que eu vou fazer com esse curso quando eu terminar, não estou conseguindo pagar um aluguel para eu morar, não estou conseguindo trabalho. Ela focou, estudou muito, decorou tudo que era para decorar, fez um curso que ajudou também muito, além do estudo dela, e ela foi para a escola de especialista e ela teve um soldo, ela teve moradia, teve assistência, teve alojamento, tá? Então, isso aí é só um exemplo que vocês têm, e vocês podem buscar a escola que é de sua opção, a escola que é mais interessante para você, tá? Ok, professor, tudo tranquilo? Está aí o IME, entrem lá nos sites, procurem saber como é, procurem baixar as provas antigas, procurem dar uma olhada. Professor Ricardo, olha, eu quero chamar a atenção para uma coisa agora, antes de a gente avançar na aula. É o seguinte, é preciso que mais pessoas, digamos assim, que passem pelos institutos federais, por exemplo, entrem para o Poder Judiciário, entrem para as escolas militares, para dizer para todo mundo, explicar 10 milhões de vezes. Quem está em Instituto Federal está estudando, os nossos meninos passam por dificuldade, nossas provas, para eles, só um instantezinho, gente, desculpa aqui, a bateria dando sinal de morte, eu vou precisar colocar aqui. Pronto, conectei.
Então, os nossos estudantes, eles estudam muito, o nosso curso é pesado, são 6 horas de aula por dia. Às vezes eles precisam ter aula manhã, tarde e noite, dependendo do curso, tem as práticas de laboratório, tudo. Então é preciso que qualquer outra fama que eu não vou mencionar aqui, é preciso que qualquer outra fama seja desfeita e que o que fique na cabeça dos nossos oficiais das Forças Armadas, dos nossos legisladores, enfim, dos nossos juízes, é que os nossos meninos estão estudando. É isso que eu quero dizer. Se tem algum comportamento de jovem, é comportamento de jovem que toda geração tem os seus. Quando a gente fica adulto, vai ficando diferente. Mas eles estão ali estudando, eles têm potencial para passar em qualquer cargo desse, é só escolher e contar com a ajuda da gente. Certo? Então agora eu vou avançar aqui, voltar para a nossa apresentação do PowerPoint. A apresentação do PowerPoint, depois de a gente ter visto essas escolas aí. São só ilustrações, professor. Tem muitas escolas. Tem várias, vocês podem procurar aí. No Rio Grande do Norte tem os fuzileiros navais. Vocês podem procurar aí se informar melhor. E existem as chamadas agências reguladoras, que são órgãos do governo que são responsáveis por proteger os nossos direitos. Por exemplo, a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Quando você for fazer uma viagem, não vou citar nenhuma empresa, porque eu não estou aqui querendo criticar ninguém, mas quando vocês forem fazer uma viagem da capital para o interior do estado em que você mora, no caso eu estou falando no RN, né, no Rio Grande do Norte, quando você for fazer uma viagem da capital para o interior, compare o ônibus que você vai usar com o ônibus que leva você de uma capital para outra. Por exemplo, de Natal para João Pessoa, que eu conheço razoavelmente bem os ônibus. Repare a diferença. Se tem diferença ou se não tem, né? Também vou dizer assim. Mas, olhe, quem cuida da higiene, das condições de conservação, dos horários, das paradas, onde pode e onde não pode parar, dos ônibus que vão de uma capital para outra, é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, certo? E assim nós temos para várias áreas do nosso país agências, órgãos especializados do Poder Executivo que vão ali fiscalizar e olhar a prestação de serviço. Por exemplo, quem tem um plano de saúde e o plano de saúde quer negar um exame, você tem como ir olhar a lei, a norma da Agência Nacional de Saúde, está por aqui em algum lugar, a ANS está aqui, a Agência Nacional de Saúde, e você olhar se o seu plano de saúde é obrigado a prestar aquele serviço ali ou não, tá? Se você entender que ele era, mesmo que não esteja previsto pela ANS, você pode recorrer à Constituição, ao direito à vida e salvar a vida de um parente seu, como um amigo meu salvou a vida da mãe dele, graças à nossa Constituição. A mãe dele estava para morrer, professor, e o poder público não queria dar o tratamento dela, foi preciso ir à justiça. Hoje ela é uma senhora que trabalha como merendeira na cidade, está cuidando dos netos. Senão ela tinha morrido à míngua, como em alguns países por aí, que é só quem tem dinheiro que pode ter acesso à saúde. No nosso país, com toda a precarização, que às vezes a gente testemunha, mesmo assim a gente tem direito. Então, agências reguladoras, olha quantas tem aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 10 aí. Comentar um pouquinho aqui, Ciro. Então, também aqui a Agência Nacional do Petróleo, que fiscaliza aí a qualidade dos combustíveis, né? A gente acabou agora de ter uma mudança aí nos critérios de qualidade da gasolina, por exemplo, né? A Agência Nacional de Aviação Civil, que vai regular aí as companhias aéreas, né? E no caso aí dos hospitais também, da saúde pública, e a Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, questão de vacina, agora de homologação de vacina, de autorização de funcionamento de um hospital, de uma clínica, né? É uma agência importante também, a qualidade dos alimentos. Está faltando aí também a Superintendência Federal da Agricultura, que faz aquele carimbo do CIF, né? O selo de inspeção federal nos alimentos, quando a gente compra um frango, quando compra uma carne, né? E tem a fiscalização, claro, e alguns fiscais desses são até residentes na empresa. Grandes empresas têm um fiscal dedicado àquela unidade lá, para garantir que o produto já seja produzido lá com biossegurança, né? Isso aí. Entendi. Senão a vida da gente estaria em risco maior do que já tem e a qualidade do serviço seria pior ainda do que o que é. Então você pode trabalhar
numa agência nacional reguladora, né? E ser um fiscal, ser um especialista, você ser uma pessoa... Você, por exemplo, pode terminar o ensino médio no IF e trabalhar numa agência dessa, por exemplo, como fiscal. Você pode terminar o ensino médio, fazer uma faculdade e ir para uma agência dessa como especialista, né? Como aquele que estabelece as normas, né? Então, isso aqui é só o começo para você procurar se informar e saber mais, tá? Então, está aí, olha, Instituto Militar de Engenharia, Escola de Sargento das Armas, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Escola de Especialista da Aeronáutica, oportunidade para jovens com ensino médio, tá? Para vocês procurarem isso aí, tá? E aí, quais são as vantagens? Né? São direitos de vocês quando termina. Uma coisa é você ingressar na escola, né? Outra coisa é terminar o curso aprovado. Então, se você entra e é aprovado e tal, o que você tem direito aí? Tem um monte de coisa. Desfrutar de esporte, lazer, moradia, aquele dinheiro lá, né, que você recebe para se manter. Você vai, depois disso, você ingressa e se torna membro da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e ali você segue a carreira, pode trabalhar para sempre se você fizer tudo certo, certo? Se você concluir aí o curso com êxito e você ingressar ali naquela carreira, depois de uns anos você pode sair também e prestar serviço a uma empresa ou montar sua empresa, aí cada um é livre, tá? E aí, oportunidades da Agência Nacional, das agências reguladoras, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para ilustrar o que eu estou dizendo, professor. Olha só, se você terminar o ensino médio e passar no concurso da ANTT, eu coloquei na internet e a Agência Nacional de Transporte Terrestre ela está solicitando um edital, né, com 394 vagas. O edital sai dizendo quanto ganha, sai dizendo quantas vagas tem e tal. Não quer dizer que em breve, em 2020 ou 2021, a gente vai ter 394 vagas. Quer dizer que a agência está pedindo para o poder público. O poder público vai ver o que ele pode contratar, o que é do interesse dele contratar, etc. Certo? Então, esses cargos de técnico, eles requerem, olha, ensino médio. E os cargos analistas exigem ensino superior. Eu vou aqui ser bem breve, vocês podem olhar aí nos detalhes. Eu quero dizer assim, olha, os cargos técnicos têm mais de R$7.000 de salário inicial. Já ganha mais que o professor do IF, já. Aliás, para ganhar mais do que isso, tem que ter doutorado no IF. Ganha bem mais do que professor do IF. E se você é especialista, ou seja, você terminou uma faculdade, vamos supor, de engenharia civil, e você vai trabalhar na Agência Nacional de Transporte Terrestre como especialista em engenharia de estradas, certo? Vai orientar como é que é para ser as estradas do nosso país, vai regulamentar como é que elas devem ser feitas. Quando um prefeito ou um governador for fazer uma estrada, a ANTT vai dialogar ali, eu não sei dizer exatamente como é, mas eles dialogam, certo? A estrada não é feita de qualquer jeito. Então, quem vai trabalhar com isso, de salário inicial, vai ganhar cerca de R$15.000. Então, professor Ricardo, eu estou tentando plantar o sonho, que é dever do professor fazer isso, que os nossos alunos, eles façam o ensino médio já com foco, eles façam a faculdade já com foco, e que eles terminem aprovados nesses concursos, e que eles digam, olha, no Instituto Federal a gente estuda, não está ali fazendo outra coisa. É isso e quando passar também durante a carreira, você pode passar em outro concurso, como eu passei, como você também passou aí, né? De um cargo melhor, né? No nível maior, a gente continua estudando também, né? Exatamente. A propósito disso, professor, eu vou até abrir o slide nessa nossa dinâmica aqui, para ficar mais legal a aula, eu vou abrir para dizer assim, eu passei primeiro, quando eu tinha 18 anos, comecei com 20 mais ou menos, a trabalhar, eu fui guarda municipal. Durante esse processo aí, eu passei para ser técnico administrativo, ou seja, aquela pessoa que auxilia com a papelada, com o computador, enfim, um cargo de ensino médio, para a Justiça Estadual do Rio Grande do Norte. Eu ia sair do Executivo Municipal, trabalhava, entre aspas, para o prefeito, e fui para trabalhar para o presidente do Tribunal de Justiça, estou aqui brincando, né? Fui para trabalhar no Judiciário. Depois, aí eu fiquei na guarda, não quis ir para esse concurso, naquela época para mim foi melhor ficar na guarda. Continuei estudando, fiz mestrado, fiz doutorado, finalmente passei para ser professor agora do Instituto Federal. Eu trabalho
para o governo federal, para o executivo federal. E aí o professor Ricardo também teve uma trajetória assim, né? No meu caso, lá com perto dos 20 anos lá de idade, passei no concurso para nível médio, técnico de segurança do trabalho, lá em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina. E trabalhei 6 anos como técnico e depois me formei em engenheiro de segurança, fui promovido lá a chefe de setor, mas ainda com esse cargo de nível médio, né? E aí depois fui transferido, na verdade eu pedi, né, uma redistribuição aqui para o Rio Grande do Norte, quando eu vim para cá. Trabalhei aqui na Universidade Federal nesse mesmo cargo e tem que diferenciar cargo e função, né? Eu tinha uma função gratificada, que era ser o chefe do setor de segurança do trabalho aqui também, né? E depois eu passei no concurso para engenheiro de segurança do IF, e aí trabalhei mais 3 anos no IF e fui chamado também no outro concurso que eu passei para professor, que agora já faz mais 3 anos aí que eu estou completando agora. Inclusive agora está acabando o estágio probatório, agora final de setembro, de 3 anos como professor aqui do campus de Macau, né? Em paralelo, né, antes de ser professor, como também não era um cargo de dedicação exclusiva, que no caso do professor né? Mas no meu outro cargo de técnico e também de engenheiro, eu podia ter outro emprego, né? Então eu também fui professor no SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Também ministrei aulas aí na Estácio de Sá, Faculdade de Estácio de Sá, né? Então, o importante é a gente continuar estudando, se especializando e cumprindo nossa função também, o nosso cargo, para ser promovido internamente, né? Ganhar o respeito dos colegas, o respeito do cidadão que está pagando nosso salário, né? Então, não é... Tem gente que tem essa coisa do serviço público lá, daquelas charges que a gente via no Caceta e Planeta, naqueles esquetes, né? Aquele servidor público cheio de teia de aranha, né? Que não trabalhava ou atrapalhava, né? Estava escorado lá, né? Mas assim se trabalha bastante, você tem a oportunidade de realmente servir, né, o seu país, né? Não é só o militar que presta serviço, né? O servidor público serve ao seu país, né? Isso aí. Porque a realidade do trabalho, professor, no nosso país, ela é tão horrível. O cara ganha, mal dá para ele comer, não tem direito a lazer, não tem direito a nada, e é explorado ali, e passa por humilhação, que quando alguém está num cargo, ou público ou privado, que a pessoa consegue comer, consegue ter onde morar, que é o que a gente consegue, né? Estuda, passa no concurso desse, o que tem é como ter algum momento de lazer, ter o que comer, ter onde morar e não ser humilhado. Parece que já é um luxo, né? Parece que já é A uma coisa pessoa de outro. consegue até construir a sua própria oficina, olha aqui a Não minha. é? Eu consigo afastar o guarda-roupa e botar um ar-condicionado para poder gravar videoaula. O cara, menino. Esse teu estúdio aí é um mundo de Nárnia, pô. O cara tem que entrar pelo guarda-roupa. Exatamente. Então vamos voltar para a apresentação e concluir a nossa aula, certo? Espero que o sonho aí de passar no concurso público esteja plantado e que vocês possam ver aí as oportunidades que tem para vocês buscarem aí, por exemplo, uma agência reguladora. Isso aqui é só um exemplo, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, certo? Sim, Tá eu vendo também aí? eu vi que está ganhando mais aí, mas não quero mudar de profissão, não. Não larga a minha carreira, não. Por causa de para ganhar R$ 1.000 a mais, não. Foi ser professor por opção, né, professor? Interessante. Então, É legal demais ser professor. revisão aí para vocês, estejam atentos e saltitantes nesse final, certo? As notas que nós trouxemos, né, sobre a relação da Constituição, está aqui, nota, primeira parte, né, revisão de conteúdos, né? Essas notas, essas observações que eu fiz, né, que a Constituição ela protege os cidadãos, né? Ela organiza o poder público, limita o poder público, né? Ele não pode contratar do jeito que quiser, não pode criar uma lei para prejudicar uma pessoa por uma coisa que ela fez antes, né? Então isso tudo eu relaciono com isso aqui, com compreender o concurso público, né, como um exercício de cidadania. Você como já que tem um poder que diz para você que você não pode pegar o que é de outra pessoa no nosso país, então você também tem o direito de participar para ter o seu emprego e poder comprar suas próprias coisas, né? E com isso você pode conquistar a qualidade de vida ao assumir o dever de servir a sociedade, né? Não é para você viver doente. E eu trouxe a reflexão, né, de que tem concurso no judiciário, no legislativo
e no executivo, e falei hoje do executivo, escolas militares, agências reguladoras, e é isso, essa foi a nossa aula, tá? E por último, lembrem aí que quero que vocês reconheçam, né, o ingresso em escolas militares em agências reguladoras como processo de contratação feito através de edital, através de concurso público. Procurem se informar, vejam o que é melhor para vocês. Eu tenho uma pessoa da minha família, professor, que é de escola militar, e ela sempre sonhou em ser militar. Sempre foi o desejo dela, desde que ela era criança, ela já usava as roupinhas como farda, sabe? Então ela fez o ensino médio no Instituto Federal, terminou o curso de Constituição Civil, na época tinha outro nome, era técnica em Constituição Civil, e aí ela fez uma faculdade, e depois da faculdade ela ingressou na Força Militar, que eu não preciso dizer qual, e ela tem um cargo lá de nível superior, ela é oficial dessa Força Militar, e ela, enfim, tem coisa que ela gosta, tem coisa que ela não gosta, como todo trabalho, assim como o nosso trabalho tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Não estou dizendo que ser militar é um mar de rosas, não estou dizendo que ser professor é um mar de rosas, mas ficam aí as oportunidades e as possibilidades. Essa é a nossa aula 2 e até a próxima. Queria contar uma historinha também, professor, quando era professor lá do Senac, né, a gente estava no curso técnico de segurança do trabalho lá, e teve um aluno que começou o curso e disse para mim lá, meu sonho é ser técnico de segurança da Petrobras. E eu disse, que bom, então vamos perseguir o teu sonho aí, vai. Não, já estou vendo concurso, como é, tal, não sei o quê. E esse rapaz, ele estudava à noite, mas ele passava a tarde toda na biblioteca do Senac, estudando para o concurso e resolvendo as tarefas de aula também. E assim foram os 2 anos de curso, né, que lá o curso é subsequente também, são 2 anos. E passou no concurso. Outra colega passou também, né? Agora, o cargo de técnico na Petrobras, ele é local, você pode fazer para um estado, né? O cargo de engenheiro de segurança, que tive uns colegas também que passaram, a gente disse que é um cargo nacional, então eles transferem você para onde for de conveniência da empresa, né? Para a unidade que esteja precisando lá do engenheiro, né? No serviço militar também é semelhante, assim, você tem que ir para onde o comando mandar, né? Então você pode ser transferido de estado, né? Ocorre Mas, muito isso. A gente vê uns colegas que nascem um filho em cada estado, né? Mas existe também, professor Ricardo, um diálogo, sabe? A coisa não é assim, a caneta e a obriga não, sabe? A pessoa, por exemplo, você pode estar na Bahia e numa força militar, por exemplo, e alguém convida você para um outro estado e você aceita aquele convite, também tem isso, entendeu? Como passar... O que eu quero dizer para os nossos alunos é assim... No cargo federal também você pode fazer como eu fiz ali, uma vacância, né? Tipo, a instituição que vai te receber cede o cargo para outra instituição e você vem, né? O que eu quero Então, é como dizer se não é exatamente uma transferência, mas você consegue mudar. Nesses cargos de governo do estado já não dá para fazer isso, né? Você não consegue ser transferido, né, para um outro estado, como policial militar, por exemplo, aí não vai dar. O que eu quero dizer para quem esteja aqui ouvindo essa nossa aula, é que você passou num concurso para o outro lado do país, rapaz, vá e procure se informar e você vai acabar conseguindo voltar para o seu estado. Isso aí é uma coisa que tem que ficar bem clara. Ou fazer a sua vida lá, quem que sabe, né? Eu não vim parar aqui, 5.000 quilômetros de distância. Pois é. Então, é isso, pessoas, e na nossa próxima aula a gente avança falando a respeito de cargos que vão ser na área de educação, né? Vários cargos, que cargo em educação não é só professor, são muitos outros. Até a próxima, abraço. Tá bem. Valeu, gente, um abraço.